HQ começa com Wally West contando os últimos acontecimentos da sua vida, principalmente o seu retorno do DC Rebirth, onde ele encontra o Barry Allen. Ele conta como o Dr. Manhattan foi o responsável pelo esquecimento de vários heróis do passado. Depois fala do Batman que ri, como que o vilão roubou a cadeira de Mobius dele. E depois conta como a Mulher Maravilha o salvou no início do Death Metal. Jay Garrick pergunta para onde eles estão indo. Wally responde que está fugindo do Batman que ri. Mas o Barry diz que isso não vai resolver por muito tempo, já que a Perpétua destruiu quase todos os universos. E do nada aparece o Kid Flash para se juntar a eles, e dizendo que estava em busca dos Jovens Titãs, mas a força de aceleração dos Flashes o trouxe para cá. Então o Wally diz que o Batman que ri estava tentando roubar a energia anticrise que está dentro dele. Então o Barry interrompe o papo e diz que uma hora vai faltar energia para eles continuarem, e nisso os heróis começam a ouvir os estranhos tambores anunciando guerra. Porém não são tambores, e sim versões dark zumbis dos Flashes do universo negativo, e foram programados pelo Batman que ri para destruir os heróis. Imediatamente os Flashes bizarros ficam na mesma frequência da força de aceleração dos Flashes do bem. O Kid Flash diz que odeia zumbis corredores e o Jay Garrick é tocado por um deles e atingido seriamente. Garrick então pensa em desistir, mas o Barry o ampara e o ajuda a continuar. O Wally, vendo a situação complicar, consegue sair daquele bolo e grita uma palavra que parecia uma fórmula de física. O Wally explica então que gritando a forma daquele jeito ele muda a força de aceleração de um jeito único, acelerando ainda mais a velocidade dos heróis, assim dando tempo para eles pensarem como sair daquela situação. O Kid Flash se surpreende porque eles pararam justamente na frente do Museu dos Flashes. Então Jay Garrick pergunta se pode haver algo dentro do museu que os ajude, porém o Barry, triste, diz que revirou o local e não achou nada. Começa uma discussão, o Barry grita com o Wally criticando por ele ter falado a força da aceleração. O Barry não gostou porque não foi consultado. O Kid Flash então explica para o Jay Garrick que os dois já haviam brigado em outros acontecimentos passados. E o Jay, como o mais velho do grupo, dá um tapa nos dois, tipo um puxão de orelhas, e pergunta como eles podem sair dali. Wally então menciona que há um jeito de superar o Batman que ri. Usando a cadeira de Mobius. Diz ele que depois que o vilão roubou a cadeira dele, ela o rejeitou e poderia usar a cadeira contra o próprio vilão. O Barry então é contra o plano e diz que é muito arriscado, e que o lema dos Flashes é sempre avançar e nunca retroceder. Wally então questiona Barry e diz que às vezes é preciso dar um passo atrás para triunfar mais à frente. O Wally corre irritado em direção ao museu. Barry vai atrás e a conversa entre os dois continua, porém com um tom mais reconciliador. O Barry diz que entende a situação do Wally e então os dois se acertam finalmente. E que no final termina com um caloroso aperto de mão dos heróis. Eles se juntam novamente, mas começa uma estranha força a atingir todos os Flashes, menos o Wally. Então eles começam a corrida contra o tempo para chegar na cadeira de Mobius e enfrentando uma barreira humana de Flashes zumbis. O Wally diz: não parem, continuem. O Batman que ri está na perseguição dos heróis.
À medida que eles vão chegando perto da cadeira de Mobius, um Flash de cada vez vai ficando para trás para segurar e distrair os zumbis que estavam na perseguição. O Barry pede para o Wally não usar a energia anticrise que está dentro dele, e sim os poderes do próprio Barry. Então o Barry toca no Wally, depositando um pouco da sua força de aceleração nele. E um estranho fenômeno vai acontecendo com o Wally. Seu traje vai mudando da cor azul para a tradicional cor vermelha. E começa um momento nostalgia, o Wally revivendo o passado. Ele então consegue chegar na cadeira de Mobius e tira uma onda com o Batman que ri, fazendo um sinal de rock and roll. Wally senta na cadeira e instantaneamente é teletransportado para outro multiverso. Nesse multiverso estão os amigos e membros da sua família. Os filhos do Wally falam que assim que a Liga sumiu, eles criaram aquele multiverso para se proteger. Kid Flash pergunta para o Wally se eles poderão se esconder ali para sempre. Wally responde de uma hora para outra o Batman que vai achá-los, porém eles estão preparados para quando isso acontecer. E, novamente retornando com o traje azul, ele pede para o Barry liderar a equipe. Assim, os três partem com a cadeira de Mobius para entregar a energia para a Mulher Maravilha.